Hoje eu vou te mostrar dois princípios do aprendizado acelerado que vão agilizar a sua aprendizagem, fazendo com que você seja capaz de usar flashcards para melhorar a sua memória, aumentar a sua confiança na hora da prova e esquecer de uma vez por todo aquele nervosismo, porque você vai ter confiança e vai sempre lembrar da matéria. E aí, aqui é o Eli, e se você quer aprender, sei lá, 10 vezes mais usando 1/3 do tempo, hoje eu vou te falar alguns princípios e chaves, alguns hackerzinhos para você usar cartões de memória para você aprender muito mais de qualquer assunto. Você pode dominar qualquer assunto se você souber usar os princípios por trás dos flashcards, dos cartões de memória, e se você souber fazer bons flashcards. Eu vou te mostrar o passo a passo como é que você faz isso. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são os princípios que controlam todo o aprendizado acelerado. Vou te mostrar também como é que você pode isolar esses dois princípios para você criar flashcards que vão acelerar demais o seu aprendizado. E vou te mostrar o passo a passo com alguns truquezinhos, alguns simples e alguns um pouco mais complexos para você fazer flashcards, cartões de memória profissionais para você aumentar muito o seu aprendizado. E sim, em mais de 3 ou 4 anos que eu uso os cartões de memória para vender. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que cartões de memória, eles usam um princípio, na verdade dois princípios, mas o primeiro dele é um princípio de aprendizado acelerado que se chama Active Recall, ou seja, como você pode estar vendo nessa citação aí, o Active Recall é você tentar lembrar as coisas de cabeça sem você consultar o material de base, sabe? Se você consultar as suas notas do caderno ou o livro original. Se você faz isso, o que acontece é o seguinte: foi comprovado pelo esse estudo de 2011 do Karpinski que se você usa esse tipo de prática de tentar lembrar sem olhar a resposta, aí é justamente isso que o flashcard faz, né? Você olha uma parte e depois tenta lembrar e aí só então você vira o cartão. O que acontece é que você fortalece as suas conexões do seu cérebro, as suas conexões cerebrais, fazendo com que você aprenda muito mais, você consiga reter mais informação em menos tempo. Você também descobre buracos no seu conhecimento, ou seja, se você não consegue lembrar, é provavelmente que você tem um buraco aí nesse seu conhecimento. E isso ajuda com que você mantenha o conhecimento que você tem já guardado na sua memória de uma maneira mais viva, para além de passar muito mais as coisas que estão na sua memória de curto prazo para o longo prazo. Só para você ter uma ideia, um outro estudo do Karpinski, também de 2011, ele dividiu os estudantes em 3 grupos. O primeiro simplesmente assistia às aulas, o segundo assistia às aulas, tomava notas e relia as notas, e o terceiro grupo somente assistia às aulas e depois das aulas respondia alguns quizzes, né, algumas perguntas e respostas. O que aconteceu foi que o terceiro grupo ele superou em até 20% o segundo grupo que relia e tomava notas. Então só para você ter uma ideia que se você responder questões, ou seja, forçar o seu cérebro a tentar lembrar das coisas sem consultar o material de base, é um ótimo exercício para você aprender. Mas não é somente esse o princípio que os flashcards, os cartões de memórias usam. Eles também usam aquilo que se chama de repetição espaçada. E como você pode ver nessa citação do Brown, essa é uma das técnicas que mais demonstra com que você possa assim aprender muito mais e virar um mestre no seu aprendizado com uma retenção de longo prazo daquele conhecimento. O estudo do Karpinski mostra que embora você quebrar o seu ciclo de estudos, né, em períodos de tempo, porque é sobre isso que é a repetição espaçada, você quebra o seu estudo em mais períodos de tempo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a repetição espaçada, vou deixar um recomendado aparecendo aqui para você, mas se você faz isso, se você quebra o seu estudo assim, você ajuda com que a sua memória aprenda muito mais. O Brown, ele diz no grande livro dele, Make a Stick, que isso pode acontecer, pode fazer com que você aprenda muito mais, mesmo se você já é um mestre naquilo que você está estudando, se você já conhece muito. Ele testou da seguinte maneira: existiam 2 equipes de beisebol profissionais e uma delas só usava a técnica de você praticar rebatidas de beisebol constantemente durante, sei lá, 3 ou 4 horas, sem quebrar isso em ciclos de longos períodos. O outro grupo fazia exatamente o seguinte: ele quebrava em 4 ou 5 dias, 1 hora por dia. E o segundo grupo, aquele que quebrava o ciclo de rebatidas, né, para você treinar as rebatidas, eles conseguiam uma performance assim, 2 vezes melhor que o primeiro grupo, somente porque o cérebro deles era capaz de
pegar aquela informação e guardar, mesmo a memória motora da rebatida de beisebol, o cérebro era capaz de guardar essa informação de uma maneira muito mais eficiente se ela fosse espalhada no tempo, ou seja, se ela fosse quebrada ao longo do tempo. Esse princípio tem a ver com aquilo que eu já falei e repito aqui no canal, que é sobre a curva do esquecimento, que você vai usando ao longo do tempo o seu conhecimento para que você tenha uma maior retenção. Então, se você está cansado de pegar aqueles materiais de 8.255 páginas e você ficar com a imensa fadiga mental porque você não está conseguindo aprender muito, agora eu vou te mostrar como você usar a tecnologia e alguns outros truques simples para você aprender muito mais em muito menos tempo. Quando você vai começar a fazer os seus cartões de memória, independentemente de se eles forem eletrônicos ou se você vai fazer no papelzinho mesmo, você vai precisar seguir aquilo que eu chamo de Fundamental 4, ou seja, são os 4 fundamentais. O que é isso? É o seguinte, ao longo dos anos eu fui descobrindo que um bom cartão de memória ele é dividido em 4 princípios e você tem que usar esses 4 princípios para que você consiga construir um bom cartão de memória. O primeiro princípio é o seguinte, você tem que desenvolver um cartão, você tem que pensar no seu estilo de cartão que você vai desenvolver de uma maneira que você vai ser testado naquele cartão. Por exemplo, se você vai fazer uma prova do CESP e a prova do CESP que você vai fazer cobra as questões de certo ou errado, provavelmente o que você vai ter que fazer no seu cartão é pegue o cartão, no lado do cartão, escreva alguma informação e peça se aquela afirmação é verdadeira ou é falsa. Isso é só um exemplo para você ver como é que funciona você ter um design de do cartão de memória da maneira que você vai ser testado, tá? Então, se aquela prova cobra definições, use as definições, enfim, você tem que pensar como é que você vai ser testado naquela informação e você desenvolve o seu cartão daquela maneira. Esse é o primeiro princípio. O segundo é, o seu cartão tem que ser escaneável. E como eu estou te mostrando aqui, um cartão escaneável é um cartão onde, primeiro, se ele não é escaneável, tudo igual. Você não usa o bold, que é que as letras ficam mais grossinhas, né? Você não usa o underline, os risquinhos embaixo, não usa cor, não usa nada. Agora, se você usa, quando você bate o olho naquele cartão, isso vale tanto para papel quanto para e-mail eletrônico. Se você usa isso, o seu olho ele fica muito mais escaneável e você passa muito menos tempo em um cartão e você já pode passar para o próximo. A terceira dica é One Chunk of Information per Card. O que significa isso? Você só pode construir um cartão de memória, digamos assim, com um bloco de informação. Chunk of Information significa isso, né? É um bloco de informação por cartão, per card. O que acontece é o seguinte, cada cartão que você vai fazer, ele tem que ter um bloco de informação somente um. Então, se você pensa assim, eu quero colocar quais são os primeiros princípios, os princípios das relações internacionais do Brasil na Constituição Federal, um exemplo. Você não pode criar um cartão para todos os 10 princípios, por exemplo. Você tem que criar 10 cartões e cada cartão para um princípio. É assim que você separa assim, e coloca um bloco de informação para cada cartão. Tá? Não se esqueça de curtir aí e já se inscrever no canal, porque eu vou te passar mais uma diquinha e ela é o seguinte, quando você está fazendo os seus cartões, quando você está, simplesmente pegando eles e se testando na hora de estudar mesmo, é bom que você diga e você fale em voz alta. Tá? Se você falar em voz alta, você vai ver que as coisas vão fluir muito mais e você vai aprender muito mais com isso. Agora preste muita atenção, porque embora tudo que eu já falei, você pode usar tudo que eu já falei, mas mesmo assim fazer cartões muito ruins e jogar milhares de horas fora, como eu já fiz. Então preste muita atenção agora, porque eu vou te falar agora, vai mudar o jogo. Se você já está estudando para concurso e errou alguma questão por falta de atenção, porque você não lembrava aquela informação, eu deixei no primeiro link da descrição uma técnica de memorização que eu inventei, que assim, centenas de pessoas já estão usando e é assim, fenomenal, a galera tá gastando demais. E pra você decorar, sei lá, até 100 artigos da Constituição ou de qualquer outra lei. Vale muito a pena você dar uma olhada lá, é totalmente de graça. E clica aí no primeiro link da descrição pra tu dar uma olhada. Como você pode estar vendo aqui no canto, eu abri meu Enki para mostrar para você como é que você vai fazer um cartão usando os princípios que eu já te mostrei. Eu vou te mostrar usando o aplicativo Enki, que é um aplicativo de graça, que você pode baixar no seu computador, mas também eu vou te mostrar, se você gosta de fazer os cartões à mão, eu já vou te mostrar como é que você faz isso com os cartõezinhos à mão, tá?
A primeira é, eu deixei do lado aqui um quadro que eu peguei em um livro e sobre as principais revoltas no período regencial e também no primeiro período aí do Segundo Reinado. Geralmente essas revoltas caem muito em concurso público, vestibular, etc. E é complicado porque tem muito nome, o caráter da revolta é diferente, enfim, é um tópico assim que cai bastante, é bem chatinho de estudar e com cartão de memória isso ajuda muito. Eu vou te mostrar como é que é um cartão ruim e como é que é um cartão bom. Então eu abri aqui para criar um cartão e eu gosto muito de usar omissão de palavras, que em inglês, se você deixar o seu Anki em inglês, é close, é um estilo de fazer cartão, onde ele pede em cima um texto e embaixo informações extras. E eu vou te mostrar o porquê isso agora. Porque, por exemplo, se eu quero aprender essa revolta aqui, a revolta dos malês, que ocorreu em 1835 em Salvador de escravos. Um cartão ruim seria o seguinte, onde e por quais atores a revolta dos malês foi feita, tá? Aí, a resposta seria 1835, Salvador, feita por escravos. Um exemplo. Por que esse cartão é ruim? Né? Eu usei um atalho aqui para ele usar a omissão de palavras. Por que esse cartão aqui seria um cartão ruim? Porque, como eu vou te mostrar agora, como o Anki vai me cobrar esse cartão? Eu vou abrir lá esse cartão para você ver como é que ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar da seguinte maneira. Ele vai me pedir quando, onde e por quais atores a revolta dos malês foi feita. Eu preciso lembrar de 3 informações. Eu preciso lembrar do ano, do caráter e... Nossa, eu nem lembrei mais. Quando e onde. Onde que foi. Aí eu vou dar um pra ver e o que vai acontecer aqui, eu vou ter 3 informações aqui. O que você deve fazer para fazer um bom cartão é separar cada uma dessas perguntas, como eu já havia falado para você. Então, quando foi feita a revolta dos malês? Aí você vai colocar aqui, 1835. E vai dar um close, né? Eu vou usar o atalho aqui sem o atalho, só clico aqui em cima, ele vai omitir essa palavra. Lembra que eu falei pra você que você tem que deixar sua nota escaneável? Também você tem que fazer isso aqui, ó. Quando foi feita a revolta dos malês, vou colocar a revolta dos malês, vou underline, e o bold eu vou colocar aqui, eu vou até mudar de cor. Vou colocar uma outra cor aqui. Agora eu vou mostrar pra você qual que é a diferença das duas notas e por que isso porque é melhor você fazer uma nota usando os princípios que eu te falei. Olha a primeira, você precisa lembrar de 3 informações e ela não é escaneável, tá? Embora as cores estejam boas, porque eu configurei as cores para ficar de uma maneira mais agradável aos olhos, a nota não ficou boa. Olha a segunda nota. A segunda nota ficou ela é escaneável, ela é rápida, você bate o olho e você já responde. O que acontece aqui, para além disso, que você pode adicionar aqui para melhorar ainda mais essa nota, eu já deixei aberto aqui, você pode pegar uma imagem, vou selecionar uma imagem qualquer que joga no Google ali, e você vem aqui e simplesmente cola na parte extra. Por isso eu uso o modelo do cartão Close Deletions, ou como eu havia falado antes, omissão de palavras, né? Porque quando você faz isso, olha o que acontece. Quando você vai estudar, ele vai te dar isso aqui, ó, quando você vê a resposta, né? Ele vai te dar a imagem ali embaixo e a gente usa bastante a nossa memória visual, e isso aí ajuda bastante você a aprender de uma maneira muito mais eficiente. Mas se você não gosta de fazer cartões de memória, usar nenhum aplicativo de celular, você pode usar o Quizlet também, que é uma outra aplicação muito boa, mas se você não gosta de usar nada assim no meio eletrônico, eu vou te falar que a minha namorada, ela gosta assim de fazer os cartões de memória dela através da escrita. E se você não sabe se você usa meio eletrônico ou escrever na mão, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui pra você, que é o primeiro vídeo dessa playlist, onde eu falo discussão científica sobre se escrever à mão ou no meio eletrônico é melhor. Mas aqui eu vou te mostrar como é que você pode fazer os seus cartões de memória de uma maneira manual e como você pode usar o sistema de repetição espaçada, porque o Anki, você só faz os cartões e ele fica com todo o processo do algoritmo dele de calcular a sua repetição ao longo do tempo. Mas você pode fazer isso também se você fizer os seus cartões de uma maneira manual. Vou te mostrar como agora. O negócio é o seguinte, como você pode estar vendo aí no cantinho, eu vou desenvolver aqui um cartãozinho em que essa aqui vai ser o lado 1 e aqui embaixo vai ser o lado 2, é o frente e o verso. Vamos colocar frente e verso, o F, vamos transformar esse 1 no F e vamos colocar esse aqui o verso, tá? Essa é a frente, esse é o verso. O que acontece pode ser o mesmo exemplo, quando
foi que ocorreu a revolta dos malês? No verso, então, vai ter a resposta lembra, resposta curta, pergunta curta. 1835. É a mesma pergunta de antes. O que acontece é o seguinte, esses aqui é um cartãozinho só, então, né? Só é um cartão. Esses dois aqui, na verdade, é o frente e o outro é o verso. O que acontece é o seguinte, você vai poder pegar esses cartões, você vai criar vários cartões, como a minha namorada faz pro inglês, mas você pode fazer para qualquer coisa. E o que acontece é que ela separa por estojos, você pode criar um sistema de caixinha, etc. E você cria, vou usar o exemplo dos estojos, que é o que ela usa. Ela separa 3 estojos. O primeiro, o segundo e o terceiro, tá? O primeiro estojo é o estojinho onde as notas dela, onde tudo que ela coloca ali dentro do estojinho, ela ainda está estudando, ela ainda está aprendendo, né? Ela olha e ela não lembra e tem que virar. O segundo estojo é um estojo que ela já está acertando bastante, os cartõezinhos ela já está acertando bastante. Então, tudo que ela acerta bastante do primeiro estojinho, ela passa para o segundo estojo quando ela começa a acertar bastante, tá? Então, assim, e você pode fazer a mesma coisa também. E esse aqui seria o estojo de revisão, então. É onde ela só vai revisar algo que ela já aprendeu. E quando assim, o negócio está bem fixo na sua memória, o que você faz é pega e passa do estojo da revisão para o estojo do longo prazo, que é um estojo assim, onde você só vai ver isso esporadicamente, porque, sei lá, você pega o primeiro estojo todos os dias, por exemplo, diário, aqui você pega na semana e aqui você pega no mês, assim, pega o estojo no mês para estudar no final do mês, esse aqui pega no final de semana e esse aqui pega todos os dias. Esse é um modo que você tem de fazer cartões que são, digamos assim, são materiais, né? São escritos à mão, assim, um cartãozinho na mão, e você usa um sistema de repetição espaçada, passando ao longo dos dias, semanas e meses, assim, de uma maneira muito fácil, mas muito otimizada. Queria fazer uma pergunta para você, o que você está estudando, qual é o seu sonho? Eu realmente acho que se você usar o sistema de cartões de memória, seja escrevendo eles na mão e usando sistemas de estojo lá da minha namorada, que ela aplica o sistema de repetição espaçada, ou também se você pega simplesmente o Anki e deixa o algoritmo do Anki mostrar para você quando é que você tem que fazer suas revisões, lembrando dos princípios dos cartões. Se você realmente fizer isso, eu sei que isso vai ajudar muito. Eu quero saber qual é o seu sonho, o que você está estudando, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Então hoje a gente falou sobre os 2 princípios que comandam o aprendizado acelerado, que é o Active Recall e o repetição espaçada, né? Você tentar lembrar das coisas e espaçar o seu aprendizado ao longo do tempo. Eu também te mostrei alguns princípios básicos para você fazer os seus cartões de memória. E eu também te passei um passo a passo de como você usar o Anki para fazer os seus cartões de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais agradável para você estudar. Também usei o método manual mostrando como você pode fazer o mesmo jeito. Se você não gosta de usar Anki, se você não gosta de usar computador, não gosta de usar celular, etc., você pode usar o sistema de repetição espaçada assim, fazendo cartões manuais da maneira que você bem entender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está estudando para um concurso público, um vestibular muito concorrido, eu sei que você vai aproveitar muito o primeiro vídeo que eu deixei na descrição aí, sobre aquela técnica fundamental de como você decorar até 100 artigos de lei ou qualquer fórmula matemática, etc., que tem por aí de uma maneira muito fácil e revolucionária. Eu sou o Lívio, fico por aqui, que Deus te abençoe.